Olá pessoal, somos discentes do curso de Engenharia de Controle e Automação pela Escola Politécnica de Pernambuco e, orientados pelo professor Dr. Rubem Carlo Benanti, estamos aqui mais uma vez para apresentar-lhes, de novo, o projeto de extensão da cadeira de Programação 2 2023.2. Eu me chamo Igor e tudo bem com vocês? Juntamente à minha equipe estaremos no vídeo de hoje explorando as funções string character, string reverse character, string search e string point breaker, compondo as funções de busca na linguagem C, sendo cada uma com suas devidas funcionalidades, claro. Bateu a curiosidade de como elas são utilizadas e a importância de cada uma delas? Ah, pois vem com a gente e segue pro vídeo. Olá pessoal, sou Marisol Salles, estudante de Engenharia de Controle e Automação da UPE, e no vídeo de hoje vou ensinar outra função extremamente útil da linguagem C, a função strchr da biblioteca string.h. Esta função é poderosa quando se trata de buscar caracteres em uma string. Vamos nos aprofundar nesse tópico e entender como podemos tirar o máximo proveito dessa função em nossos programas. Mas o que é a função strchr? A função strchr é uma ferramenta valiosa quando precisamos procurar a primeira ocorrência de um caractere específico em uma string em C. Seu nome é a abreviação de string character. Ela nos permite localizar a posição de um caractere desejado dentro de uma string, simplificando tarefas de busca e manipulação de strings. Mas como funciona essa função? A função strchr percorre a string fornecida até encontrar a primeira ocorrência do caractere desejado. Assim que o caractere é encontrado, a função retorna um ponteiro para essa posição na string. Se o caractere não estiver presente, a função retorna nulo. Vamos ver isso em ação com o exemplo abaixo. Primeiro, a gente começa incluindo a biblioteca stdio e a string, especialmente a string, pois ela é responsável pela nossa função. Na main, inicializamos uma string com a mensagem Olá Mundo, denominada frase. Depois, definimos o caractere que queremos encontrar na string, utilizando um char denominado caractere procurado, e estamos à procura de m. Usando a função, a gente precisa entender como a gente vai utilizar ela. O primeiro parâmetro da função é a string na qual queremos realizar a busca. No exemplo, a string é Olá Mundo, armazenada na variável frase. O segundo parâmetro é o caractere que estamos procurando na string frase. No exemplo, o caractere é m. ptr é um ponteiro para caractere. String em C é, na essência, uma sequência de caracteres. Ele armazena o resultado da busca realizada pela função strchr. A função strchr retorna um ponteiro para o primeiro caractere encontrado na busca ou nulo se o caractere não foi encontrado. Portanto, essa linha está atribuindo o resultado da busca à variável ptr. Em seguida, verificamos se o caractere foi encontrado, a partir de um if no qual verifica se ptr é diferente de nulo. Se ele for, imprime uma mensagem avisando que ele foi encontrado, se não, imprime outra mensagem avisando que ele não foi encontrado. Cuidados e considerações importantes quando for usar essa função. É importante observar que a função strchr trata os caracteres com bytes, o que pode impactar o resultado em strings multibytes. Portanto, ao trabalhar com caracteres multibyte, é recomendável usar funções mais adequadas, como hcschr, em vez de strchr. Para terminar, é importante ressaltar que a função strchr é uma ferramenta valiosa para realizar buscas em strings em C, seja para encontrar uma única ocorrência ou para buscar além do primeiro caractere. A função strchr simplifica o processo. Olá, meu nome é Cauê e neste vídeo irei apresentar a função strchr. Ela é extremamente semelhante à função apresentada anteriormente. A sua diferença está que ela procura a última ocorrência do caractere ao invés da sua primeira ocorrência. Como será feito isso? Então, primeiro vamos criar um ponteiro que vai receber o endereço de memória dessa função. E dentro da função, colocamos primeiro a string em que devemos fazer essa busca e logo em seguida o caractere que devemos procurar. Vamos ver o exemplo mostrado no código. No exemplo mostrado, temos a string com o nome de frase que armazena Olá Mundo. E também temos o caractere
com o nome de caractere procurado, que armazena a letra O, que será ele que vamos fazer a busca na string. Podemos ver que há 2 vezes a letra O nela, mas lembrando, vamos apenas procurar sua última ocorrência. Como foi falado anteriormente, precisamos de um ponteiro para receber essa função. Então, criamos um ponteiro do tipo char, chamado ptr, que, no caso, em seguida, vai chamar a função, e dentro dos parênteses, primeiro colocamos a string e depois colocamos o caractere que devemos procurar. Depois disso, vamos testar se deu certo ou não essa busca. Então, vamos testar para ver se esse ponteiro não é nulo. Caso esse ponteiro seja nulo, vai ser informado no printf que não foi possível obter essa busca. Mas caso ele não seja, vai informar no printf o caractere que foi buscado e o seu endereço de memória. Olá, meu nome é José Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre uma função que desempenha um papel fundamental na manipulação eficiente de strings, que é a função strstr, que quando você a utiliza, você busca uma sequência de caracteres, que é a primeira string, dentro de outras. A função compara cada caractere da primeira string com a sequência da segunda, procurando uma correspondência. Ao encontrar a primeira ocorrência da substring é exatamente uma string que está contida em outra. Na string principal, a função strstr retorna um ponteiro que aponta para o início da substring na string principal, ou seja, ele aponta para o local onde se inicia a substring na principal. Essa capacidade de localizar padrões dentro de dados é crucial em muitos cenários, especialmente, por exemplo, na análise de dados, em que é muito importante localizar informações específicas dentro de uma grande quantidade de dados. É importante destacar aqui, caso não haja correspondência entre as strings, ou seja, caso uma string não esteja contida em outra, a função strstr retorna um ponteiro nulo, indicando a ausência desse padrão procurado. Essa capacidade de fornecer feedbacks sobre a presença ou ausência de uma substring é valiosa, por exemplo, também em lógica de programação condicional, permitindo tomar decisões com base nesses resultados de busca. Essa função também se destaca no contexto do desenvolvimento web, por exemplo, na alteração de substring dentro de URLs. Além dessas aplicações, a função strstr ela é amplamente utilizada em muitos outros domínios da programação. Ela é uma ferramenta valiosa para desenvolvedores ao lidar com dados textuais e é um bom exemplo de como funções de manipulação de strings desempenham um papel crucial em uma variedade de campos, desde a programação de sistemas até o desenvolvimento de aplicação de web. Agora vamos para o nosso código. Nós temos uma string, que é um texto, e outra, que é um subtexto desse texto. Como assim? Quando você lê, você vê a frase, o exemplo. O caractere texto. A busca de palavras em um texto é fundamental para o processamento de linguagem natural. Enquanto o outro caractere, ele é apenas palavras. E o que nosso código vai fazer? Ele vai checar se palavras está dentro do texto. Se o caractere palavras está dentro se a string palavras está dentro da outra string, que é aquele texto enorme. Certo? Então, nós temos também um ponteiro que vai apontar para a primeira ocorrência da substring no texto, ou seja, o local exato onde palavras começam no texto. E caso haja uma substring nesse texto, o programa irá retornar em qual posição da string do texto ela foi encontrada, e caso não haja, ela também vai sinalizar que não existe uma substring dentro de uma string. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro Vinícius. E trazendo um complemento aqui do uso da função str e str dentro da string.h. A gente trouxe esse exemplo que vocês estão visualizando aí na tela. Primeiramente, a gente vai definir a string texto que contém essa frase extensa aí que vocês estão vendo. E logo após, a gente vai definir a substring palavras, porque palavra está dentro da string texto. E logo após, a gente vai usar a função strstr. Como vocês podem ver aí, um char e um ponteiro, que eu vou explicar já já, que vai ser igual à função, e colocar as duas strings que vamos utilizar nessa função. Então, aqui,
A str está sendo usada para encontrar a primeira ocorrência da string palavra dentro da string texto. E o ponteiro ele irá apontar para o início dessa ocorrência, ou será nulo se a string não for encontrada, que aí a gente vai ver uma condição aqui embaixo. E aqui começa, né? If ptr, que é o nosso ponteiro, for diferente de nulo, faz essa condicional aqui. Vai printar a palavra, né? Se a palavra for encontrada, imprime a mensagem indicando que a palavra foi encontrada e sua posição na string inicial. Dá a posição da substring palavra em relação ao início da string texto. E se não, né, no else, aqui embaixo, vai imprimir uma mensagem indicando que a palavra não foi encontrada. Então aqui, como vocês podem visualizar, é um uso da função str com a condicional. Se a ocorrência ela for verdadeira, vai printar essa parte do printf. Se não for, irá printar que a palavra não foi encontrada no texto. Correto. Então, é um uso aí simples, até então, porque ela não é uma função de difícil utilização, mas se torna muito útil quando a gente está tratando de manipulação de strings, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau, rapaziada. Valeu. Oi, meu nome é Jasmine e eu vou falar sobre a função strpbrk da biblioteca string.h. Resumidamente, a função retorna um ponteiro para a primeira ocorrência da string 1 de qualquer caractere na string 2. Ou então ela retorna um ponteiro nulo se nenhum caractere da string 2 existir na string 1. Ou seja, essa função na linguagem C é utilizada para encontrar a primeira ocorrência de qualquer caractere de uma string dentro de outra string. Ela recebe duas strings como argumentos, a primeira qual a busca será realizada e a segunda que contém os caracteres que estão sendo procurados na primeira string. Se nenhum caractere da primeira string for encontrado que corresponda a qualquer caractere da segunda string, a função retorna um ponteiro nulo, o null, indicando que nenhum dos caracteres buscados está presente na string alvo. E essa função é útil para verificar se uma string contém pelo menos um caractere especificados em outra string, permitindo assim realizar operações condicionais com base na presença desses caracteres. Olá, eu me chamo Israel e sou aluno de Programação 2 do curso de Engenharia de Controle e Automação da UPE. Hoje nós vamos falar sobre a função da linguagem C, strpbrk, da biblioteca string.h, da linguagem C padrão ANSI. Esta função é usada para encontrar a primeira ocorrência do caractere da primeira string fornecida como parâmetro, que é a string a ser procurada, na segunda string, que é, em geral, uma string que contém um texto. Ela retorna null se nenhuma correspondência foi encontrada, ou, caso contrário, ela vai retornar um ponteiro para o endereço do caractere da primeira string, que corresponde ao mesmo caractere da segunda string. O protótipo da função, a chamada da função em linguagem C, ela retorna um ponteiro do tipo char, com parâmetros sendo a constante char string 1 e o segundo parâmetro a constante char string 2. Temos um exemplo de uso do código nos slides que mostram a frase. Esta é uma frase de exemplo e uma sequência de caracteres a ser reconhecida, A, I, O, U, as vogais minúsculas. A variável ponteiro de caractere vai receber a primeira ocorrência de retorno da função strpbrk. Em seguida, temos um loop para varrer a frase do início ao final. E enquanto o ponteiro não apontar para null, ele vai procurar os caracteres. Ao encontrá-lo, ele vai imprimir uma frase de saída, mostrando o uso da função strpbrk para todos nós. Em seguida, nós temos um segundo exemplo de uso de um código semelhante, mas com pequenas diferenças. Nós temos
Esta é uma frase com números 1, 2, 3 e símbolos, e alguns símbolos da biblioteca de caracteres do computador. Temos em seguida os caracteres procurados, que serão sequência numérica 1, 2, 3, que é o conjunto de caracteres. Temos a inicialização da nossa variável ponteiro, que vai varrer a frase, e usamos a função para encontrar a primeira ocorrência. E o computador em seguida é conduzido para o loop, que vai procurar as próximas ocorrências. E encontrando, ele imprime e atualiza o apontador para a próxima ocorrência e vai procurar uma chamada subsequente, até chegar ao final da string, quando a variável ptr é igual a null, o laço encontra a condição de parada e sai do laço, e o programa termina. Dessa maneira, a gente mostra, com a saída do programa, que nós temos o uso dessa função, que é bem versátil, para encontrar uma substring em outra string. Ela não encontra só apenas um caractere, ela encontra a sequência de caracteres e suas subsequências. Ao encontrar, ela retorna o ponteiro para o endereço dessa variável, e aí a gente pode fazer alguma coisa com ele, imprimir, mudar de lugar, enfim, o que o programador quiser fazer com a função. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Opa! Espero que agora vocês tenham uma compreensão clara de como trabalhar com funções de busca na linguagem em C. Lembrando que a prática ela é essencial para o domínio do conteúdo apresentado neste vídeo. Se quiser minha dica da vez, você pode começar criando um código com diversos tipos de strings e utilizar funções para realizar cada tipo de busca uma por uma. Talvez uma lista com senhas é uma boa ideia. A sua criatividade é quem vai moldar o limite. E é isso aí, pessoal! Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo interessado no universo de programação e se inscrever no canal para desfrutar de inúmeros outros conteúdos relacionados ao projeto de extensão da linguagem C no geral. Falou!